Hoje, como eu comentei com vocês, o assunto hoje é um assunto profundo até, de uma certa forma, e a gente gostaria de trazer isso de uma forma leve, apesar de ser um assunto profundo, tá? Então, eu gostaria que vocês realmente comentassem. Podem perguntar, perguntem aqui mesmo. No Insta. No Insta, para eu poder estar acompanhando as perguntas de vocês e a gente já vai resolvendo as dúvidas na hora, né? Então, vai ficando mais fácil de passar as informações. Então, não deixem de perguntar, gente. Vamos fazer um bate-papo para a coisa ficar um pouco mais leve, já que é um assunto denso, né? E dentro da caminhada do autoconhecimento é um assunto bastante importante e que a gente já tem trazido muitas vezes aqui. A gente sempre fala de quadro de referência, quadro de referência, quadro de referência, só que a gente nunca embasou o que é quadro de referência. Então, hoje a gente vai trabalhar esse assunto, mas de uma forma a tentar trazer um assunto que é denso, que é profundo, de uma forma leve, tá? Então, se começar a ter palavras que vocês não conhecem, um pouco pesado, pode nos comunicar que a gente vai tentar deixar num palavreado, numa forma que todos possam compreender e todos possam embarcar junto nessa jornada do autoconhecimento. Tudo bom, pessoal? Eu e Mara, hoje a gente está aqui para falar sobre quadro de referência. Então, é importante que as palavras que a gente usar, né, as frases que a gente disser, se algo não ficar claro, é provavelmente porque o que eu estou falando, ou a Mara está falando, não está dentro do seu quadro de referência. Então, aí já começa a ficar um pouquinho claro o que é. Então, não é nada complexo, não é nada difícil, porém, quando a gente olha individualmente, cada um para o seu quadro de referência, às vezes a gente se dá conta de algumas coisas que precisam mudar, ou então a gente fica cegado, entre aspas, justamente pelo quadro de referência que a gente tem, de que aquilo é assim imutável. Então tem N questões que envolvem o quadro de referência que influenciam a nossa vida diretamente. Desde a parte de, né, que as pessoas falam, de você ter sucesso profissional, né, definição de sucesso está dentro do quadro de referência individual, você ter sucesso na sua família, você ter sucesso pessoal, na sua realização pessoal, ter sucesso nos hobbies que você faz, ter sucesso na criação dos seus filhos. Essa definição, por exemplo, de sucesso está dentro do quadro de referência de cada um e é único para cada um. Então, toda vez em processo comunicacional, é importante que os quadros de referência sejam expostos para que não haja confusão de comunicação. Então, é bastante importante entrar no assunto de quadro de referência. Beleza? Então vamos começar, ok? Vou começar novamente, tem gente que ainda está chegando, então vamos falar sobre o assunto de hoje. E vou me apresentar, porque algumas pessoas ainda não nos conhecem. Então, meu nome é Mara, esse é o Rubens. Nós estamos aqui no Vida que Funciona, que é um canal que nós iniciamos para trabalhar o desenvolvimento humano, o autoconhecimento e todas as áreas que podem ser ajustadas em sua vida para você ter uma qualidade de vida maior, para você ter uma vida que realmente funciona. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem trazido vários assuntos nessa caminhada e hoje o tema é quadro de referência. Como a gente comentou, que a gente quer trabalhar de uma forma simples, um assunto bastante complexo, então vamos conosco, nos mande as perguntas caso vocês as tenham, ok? Porém, eu quero comentar com vocês o seguinte: quando a gente começa a falar de desenvolvimento humano, e muitas pessoas têm questionado a gente, ok, por que tudo isso? E a gente sempre vem trazendo para vocês as informações, a gente tem percebido que, durante muitos anos, o estímulo foi para que as pessoas buscassem conhecimento técnico, conhecimento cognitivo de uma área da sua vida, de uma área profissional para a sua vida. Então, as pessoas faziam cursos, as pessoas buscavam cada vez mais graduações, pós-graduações e possibilidade de você ter um conhecimento cognitivo e uma prática para você desenvolver um trabalho específico, qualquer que seja a sua opção. E ser bem-sucedido, portanto. Então, nessa caminhada toda, o estímulo aos cursos, o estímulo à formação, o estímulo a tudo isso foi bastante importante. Porém, muitas pessoas começaram a perceber que, na verdade, para você ser e ter o sucesso, você precisa entender aqui dentro. Entender o que está acontecendo com você, o que você realmente quer, quem é você, como o Rubens sempre diz, quem é você na fila do pão. Quem é você realmente? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas necessidades? O que pode fazer para que você realmente entenda as suas necessidades? E essa jornada chama-se autoconhecimento.
E desde que isso começou a acontecer, os profissionais que estão, muitas vezes, em cargos maiores, foram buscar esse tipo de conhecimento até para gerenciar suas empresas. CEO de empresas grandes, administradores, profissionais das diversas áreas foram encontrar, ok, como eu posso me conhecer melhor para gerenciar melhor a minha equipe. E essa caminhada, gente, foi ficando cada vez mais conhecida. Então, existem hoje várias possibilidades de se buscar este desenvolvimento, este autoconhecimento. Porém, isso é para todos, não só para os grandes empresários, é para todo mundo. É por isso que a gente tem aqui trazido, porque para nós, o que impactou para a gente esse autodesenvolvimento? A saúde. Nós somos profissionais da saúde. E a gente começou a compreender que para a pessoa realmente ter saúde, para a pessoa poder ter uma estruturação de vida e de conceitos melhores para você realmente entender que a tua vida talvez não esteja funcionando por algumas coisas que você precisa melhorar no seu desenvolvimento humano, na sua compreensão. E nessa busca que a gente começou a trazer essas informações sobre desenvolvimento humano, certo? Então, veja bem, não é uma coisa que tem acontecido no mundo pequeno. Se vocês olharem, gente, em todo o mundo isso tem acontecido. Essa busca pelo conhecimento interno, por quem eu sou, tem aumentado cada vez mais, e isso tem feito as pessoas terem mais sucesso, isso tem feito as pessoas ganharem mais dinheiro, isso tem feito as pessoas terem uma vida familiar que realmente funciona. Então, vamos nessa caminhada. Vocês que já estão aqui com a gente, parabéns pela sua decisão. Eu sei que muitas vezes esse tema de autoconhecimento às vezes cansa, porque você olha para a tua vida e fala, meu Deus, acho que não vou arrumar, não. São tantas coisas, desde lá da infância até agora, que tá difícil, hein? Não... Gente, é possível. É possível sim. E muitas vezes, um pouquinho de cada vez, a gente tem relato de várias pessoas que já passaram por esse desenvolvimento, e eu posso dizer para vocês, só tem uma coisa, uma palavra que identifica ou que demonstra, caracteriza tudo isso, chama-se liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de saber quem eu sou, liberdade de decisões, segurança de saber falar e falar assim, eu quero isso e vou fazer isso por causa disso. Então, o autoconhecimento, gente, ele liberta, tá? Então, vamos junto conosco e vamos em frente e chame as pessoas que você ama para caminharem junto, porque quando você começa a mudar, a pessoa que está do teu lado, ela às vezes ela vai olhar e falar, o que está acontecendo? Você fala, vem junto, vamos junto que vale a pena. Beleza? Então, hoje, o nosso tema principal hoje é quadro de referência, que vem de um conceito. Isso. Na análise transacional, a gente tem vários conceitos, mas antes de entrar no conceito de quadro de referência, só para complementar o que a Mara acabou de falar, essa questão toda, eu percebo muitas pessoas que nos buscam e a gente fala do desenvolvimento humano, às vezes a pessoa nega a possibilidade de entrar no desenvolvimento humano porque o quadro de referência dela bloqueia ela. Ela entende que ela não tem permissão para isso ou para aquilo. Então, aquilo que a Mara falou no começo, gente, isso não é só para os grandes CEOs. Há muitos anos, o idealizador dessa teoria moderna que a gente tem de inteligência emocional, que muitos de vocês vêm tanto falar, que quão importante é, e realmente é importante, as pessoas cognitivamente inteligentes e as pessoas emocionalmente inteligentes têm mais resultados nas suas vidas, tanto profissionais, quanto pessoais, quanto socialmente falando. Porque são inteligências diferentes. E o idealizador da inteligência emocional, que é Claude Steiner, que era colega do idealizador da teoria de análise transacional, Eric Berne, ele que escreveu o primeiro livro a respeito da inteligência emocional, sobre o qual foi baseado esse monte de teoria, esse monte de livro que a gente tem hoje moderno sobre inteligência emocional. Então, o cuidado com esse lado, que não é só o cognitivo, a gente falou já várias vezes, o conhecer, o ter a teoria, o estudar é bem joia, porém, você consegue colocar na prática? E para colocar na prática uma teoria de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Só o cognitivo nem sempre dá conta, porque você acaba, às vezes, levando, entre aspas, no pé da letra algumas coisas e
vai falar de desqualificação também hoje. O que é, o que significa e o que pode trazer de bom ou não dentro da nossa vida a desqualificação. Você queria falar alguma coisa? Algumas pessoas falaram que estava travando, mas já me confirmaram aqui que não. Já tá destravou? tudo ok. Beleza, então tá bom. Se alguém estiver... Pessoal, avise a gente, nós estamos nos 3 canais, tá? Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Isso também. Nos avisa se tiver dificuldade em algum deles, no som ou na imagem. Comentem conosco que a gente... ajusta aqui. Beleza? Vocês participam conosco e nos ajudam. Então, voltando, né? A análise transacional, ela faz com que o conhecimento que você tem sobre o seu padrão de funcionamento, seu padrão de comunicação, o impacto que isso tem sobre os outros e sobre você mesmo, o conhecimento disso tudo, ele traz para você relacionamentos mais produtivos e mais saudáveis, onde você consegue se relacionar com as pessoas de uma maneira mais aberta, mais clara, o que na análise transacional a gente chama de relacionamento de intimidade. A gente vai um dia falar sobre isso, que é muito importante. São maneiras com as quais a gente estrutura o nosso tempo, baseado na fome relacional que a gente tem, nas necessidades relacionais que a gente tem, que começa lá desde quando a gente nasce. A análise transacional, ela pode trabalhar na clínica, com o psicólogo. A análise transacional clínica é uma área exclusivamente abordada pelo psicólogo, porque precisa do background, do conhecimento e da habilitação que a graduação da psicologia dá para o profissional. Ela pode atuar também na área organizacional, né, no gerenciamento de equipes, com empresas, no RH da empresa, e pode também trabalhar na área educacional, com professores, escolas, a parte da pedagogia da escola, de faculdades, enfim. Então, a análise transacional, ela está inserida nos meios todos possíveis. Pode ser inserida. E quando isso acontece, os resultados são potencializados. Isso é muito interessante de ver, porque quando se aprende a questão dos estados de ego que está presente na teoria, de como você se relaciona e se comporta, você começa a entender os porquês que algumas coisas te levam para um lugar que às vezes você fala, poxa vida, fiz aquilo, não deveria, não gostaria de ter feito, daí você escolhe não fazer, de repente no dia seguinte você faz igual, você fala, mas poxa vida, eu queria não ter feito e fiz de novo do mesmo jeito, por que eu falei com fulano daquele jeito, com Beltrano daquele jeito, e eu não consigo me livrar disso? A análise transacional trabalha de maneira a você conseguir entender esses processos que acontecem, identificá-los e tratá-los de maneira a ser mais produtivo, digamos assim, para que você consiga se libertar de algumas questões que você busca, te gerando mais conforto e menos desconforto no seu dia a dia. Tem alguma perguntinha aí? Ainda não. Tem gente entrando ainda, que está começando, então a gente só retomando a informação para quem entrou agora. Hoje a gente está falando sobre quadro de referência e por ser um tema um pouco mais profundo dentro dessa questão do conhecimento humano, eu estou aqui com o meu Instagram o tempo todo ligada, para que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, entre em contato comigo, pode me mandar, que eu vou falando aqui na hora, passando para o Rubens já fazer as respostas que forem pertinentes ao assunto, para a gente já eliminar qualquer dúvida agora. Apesar, né, como a Mara falou, de ser um assunto bastante complexo, às vezes, ou profundo, a questão do quadro de referência e outros, inclusive na área transacional, quando o Dr. Eric Berne, idealizou a teoria, ele falava, e ele escreve no livro dele, que essa teoria ela é compreensível a qualquer criança de 7 a 10 anos de idade. Portanto, por mais que às vezes tenha um termo ou outro que não pertence ao nosso quadro de referência, é uma teoria simples de compreender. A gente sempre falou isso, a gente sempre leu isso nos livros dele, a gente sempre entendeu isso porque realmente a gente entende, percebe que não é complexo, quando muito aprofundado sim, pode se tornar, porém nem tão, né, para tratar a respeito disso, uma pessoa que estava fazendo um curso de introdução na minha, eu comentei isso, ela falou, tá aí, vocês já fizeram alguma turma para criança? Parei para pensar, falei, não, nunca fizemos. Por que nunca fizemos? Né? Sempre fizemos para adultos, nunca fizemos para criança, apesar da teoria ser também para criança, né? Segundo o próprio autor. Será que vai funcionar mesmo? A gente fala, mas será que vai funcionar? Então, resolvemos, na qual o filho dessa cliente que estava lá fazendo o curso de introdução na área internacional participou, outras crianças participaram e minha filha participou. Então, eu e mais 2 colegas
foi a primeira turma, nós fizemos a primeira turma do mundo para crianças e adolescentes, do mundo, pessoal. Nunca foi feito para crianças, apesar dessa teoria ser criada por um psicólogo canadense, radicado norte-americano, publicado nos Estados Unidos e no resto do mundo, ser dissipada pelo mundo inteiro, nunca ninguém tinha pensado em fazer. Aí entra a questão do quadro de referência. Às vezes, o nosso quadro de referência está montado para quê? Para estudar uma teoria, seja ela qual for, de comportamento humano ou não, e ensiná-la para pessoas adultas. Tirando a parte de formação, de graduação convencional da escola formal que as crianças passam, o restante a gente encara a maior parte como coisas para adultos, quadro de referência. Dentro do nosso cabeção, é possível fazer, mas a gente faz só para adultos. Então, com aquilo, a gente resolveu fazer para crianças e fizemos. Pensa no sucesso. Quantas crianças? Tinham 12 crianças. Idade? De 9 a 15 anos de idade. Todos juntos. 9 a 15 anos de idade. E a gente trabalha os conceitos básicos de introdução à análise transacional no curso de introdução, 101, curso de introdução à análise transacional. E assim, impressionante ver o engajamento, a percepção, o nível de entendimento. E aí que eu quero chegar no quadro de referência. Porque quando eu comparei o resultado, o nível de compreensão, de percepção, de entendimento da teoria, foi muito mais rapidamente compreendido pelas crianças do que em todas as turmas que eu dei para adultos. Não teve nenhuma turma de adulto que a compreensão pelo todo da turma foi tão rápida dos conceitos e da aplicação dos conceitos, inclusive, foi tão rápida quanto na turma de crianças. Isso, para mim, dentro da análise nacional, me mostra que justamente as crianças têm um quadro de referência muito mais aberto para atualização. E o indivíduo adulto, ele tem um quadro de referência com o qual ele se abraça, entende que aquela é a verdade, que aquilo é a segurança dele, e não abre para a possibilidade de atualização. Portanto, perde-se oportunidades com isso. E a criança que tem isso mais exposto e aberto, ela ganha com isso, inclusive na questão de compreensão. Então, o que eu percebi é que, quando abordado um conhecimento X para as crianças, o nível de abertura para entender aquilo e checar se aquilo está dentro do que eu acredito, não está dentro do que eu acredito, é aplicável, cabe dentro da minha vida nesse momento ou não, as crianças tiveram muito mais capacidade, eu diria, de fazê-lo do que os adultos. Justamente porque elas não têm um quadro de referência fechado ainda. Elas ainda se permitem atualizar o quadro de referência. E isso é muito legal. Ah, Rubens, isso quer dizer então que eu, como adulto, estou lascado. Meu quadro de referência é esse, pronto, acabou? Não. Não mesmo. Você pode e deve procurar atualizar o seu quadro de referência constantemente, todos os dias, a todo momento. Isso faz de você uma pessoa melhor. Se é que a gente pode qualificar em melhor e pior, você estaria um passo à frente. Quando eu digo melhor, uma pessoa melhor, melhor que o quê, o que quem? Que você mesmo ontem, ok? Não é comparando eu com ela, eu com vocês, vocês com os outros. Quando eu falo que você diariamente consegue atualizar o seu quadro de referência, se tornando uma pessoa melhor do que você era 5 minutos atrás, no dia anterior. É você com você mesmo. Vocês já estão cansados de ouvir falar que não se deve comparar ninguém com o outro, principalmente crianças. Seu irmão faz melhor que você, seu primo tirou nota boa porque você não tira também. A gente sabe que isso não é adequado fazer, porém, os adultos, na vida adulta, ficam se comparando. Não, porque fulano fez, eu tenho que fazer. Não, não pode. Né? Fica comparando a vida do outro com a sua vida, o que um consegue, o outro não consegue. Então, essa comparação é extremamente nociva. A única comparação permitida é você com você mesmo. Quando você faz essa comparação, depois de atualizar o seu quadro de referência, não tem dúvida. Você cresceu, você subiu um degrau, comparando você hoje com você há 5 minutos atrás. Gente, a gente ainda não definiu o que é quadro de referência, a gente já chega lá. Porém, a gente já falou algumas coisas. Já deu para entender, eu acho. Mas então, eu queria saber se vocês já entenderam. Mandem para a gente aqui no WhatsApp do Instagram quem já entendeu o que significa quadro de referência, quem ainda tem dúvida do que essa palavra significa, para a gente poder fortalecer
esse tema para vocês realmente embarcarem junto conosco nessa informação, ok? A Ana até colocou aqui que o Rubens estava falando sobre as crianças, né? O quanto as crianças têm essa habilidade. As crianças conseguem expor seus pensamentos e emoções de forma muito mais liberal que os adultos, porque elas não têm os bloqueios, o quadro de referência delas está mais aberto, o bendito do jacaré delas está desligado, né? Então, o jacaré, daqui a pouco vocês ainda vão conhecer o jacaré, mas algumas pessoas que já conhecem sabem o que nós estamos dizendo. Ele está desligado, então é muito mais fácil para a criança embarcar. Os adultos, gente, quantos de vocês estão aqui assistindo o que nós estamos falando e tá aí pensando assim, besteira isso que eles estão falando. Não tem nada a ver. Quer dizer, vocês que estão aqui agora não devem estar pensando assim, porque os que fizeram isso já saíram. Já saíram. Então, é normal. Então, abrir as possibilidades para você entender um pouco mais de um assunto e embarcar nessa vai fazer diferença para vocês. Então, esse quadro de referência, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco mais sobre esta informação. Mas, antes de entrar no quadro de referência, eu quero dar mais um conceito, porque do desenvolvimento do ser humano, eu trabalhei algumas vezes com um workshop de parentalidade com os pais, e um que foi muito legal de fazer foi o workshop para os pais das crianças que participaram desse curso de introdução da análise transacional que eu falei, sobre o desenvolvimento, as fases de desenvolvimento da criança. E é muito legal quando a gente trabalha essas fases de desenvolvimento, e esses workshops foram interessantes, porque os pais que ali estavam foram buscar informações de como cuidar melhor do seu pequenininho, ou até do seu adolescente, ou da sua criança, que estava lá, né? De 2, de 5, de 10 anos de idade. Tinha pai que estava adotando, não tinha nem adotado ainda, estava indo, né? Estava no processo de conseguir adotar uma criança, mas ele já queria aprender como lidar com essas coisas de fase de desenvolvimento. Tinha pais lá que a mãe estava grávida ainda, porque eles queriam aprender como lidar com as fases de desenvolvimento da criança. Esse workshop de parentalidade é muito interessante porque a gente aprende isso, mas o mais legal foi ver que estes pais que eles estavam começaram a ver as fases de desenvolvimento e se viam nelas no dia de hoje, em uma delas no dia de hoje. Então, as fases de desenvolvimento do ser humano é como se fosse uma espiral crescente, onde você passa no mesmo ponto, em níveis diferentes, toda vez na sua vida. Você circula, é uma espiral crescente que você passa pelo mesmo ponto, claro, que com outra bagagem, com outro conhecimento, com outro nível de entendimento, mas você acaba entrando na mesma seara, na mesma fase de desenvolvimento que você passa quando você nasce até os seus 7 anos de idade, que são as fases básicas, vai até os 16, 17 anos, mas as fases bem importantes estão ali, e depois são as fases mais de teste, enfim. E nesse processo de desenvolvimento, muito cedo na vida, muito cedo mesmo, até 3 anos de idade, isso já está bem definidinho inconscientemente para a criança, o que a gente chama na AT de posição existencial. Outro conceitozinho bem interessante. O nome é bem simples, posição existencial, né? A posição de existir. O que isso quer dizer? Que quando eu estou no meu processo de vida, nos meus relacionamentos com os meus pais, com as pessoas que cuidam de mim, com o que acontece no meio que eu estou inserido, eu entendo o meu papel, o meu local junto do outro. Então eu posso entender que eu tenho as mesmas condições de igualdade, de conhecimento, de inteligência que o outro. Então a gente tem o mesmo nível, então eu estou tudo bem comigo e eu entendo que o outro também está tudo bem. Eu posso me sentir inferior ao outro, então eu entendo que o outro é melhor do que eu. Eu posso me sentir superior ao outro, então eu entendo que eu sou bom e o outro nem tanto. Um jeito de você, né, criar um ser humano assim é mostrar e ensinar teu filho que ele é o melhor do mundo, que ele é único, que ele deveria ser o rei do mundo. Se tem alguém que pode mandar no mundo, é o meu filho. Então, esse é um dos jeitos de mostrar para ele que ele é melhor do que os outros, e ele capta isso, e ele vai acabar ao longo da vida exercitando essa posição existencial de superioridade sobre os outros, em vez de uma posição onde entende que todo mundo é igual, com algumas diferenças de conhecimento, de capacidade de entendimento, diferenças financeiras, sociais, de amizade, de geográfica, né? Diferença de localização geográfica. Então, ela deixa de estar bem e considerar o outro que está bem também, para passar a se considerar melhor do que o outro, que é o reverso de quando ela se considera pior do que o outro.
E a última posição existencial, que são 4, que é onde eu entendo que eu não estou bem, que eu não sou nada, e todo o resto também não está bem, não é nada, e tem que acabar o mundo mesmo, é tudo uma desgraceira, que eu também já comentei daquele desenho animado, quem é da minha época ou um pouco antes vai lembrar, da hiena, que falava, ó dia, ó vida, ó azar, tudo estava ruim, tudo dava errado. Então, este perfil de entender que eu não estou bem, que eu não dou conta, que eu sou insuficiente, e que o mundo também não está bem, não dá conta e não é suficiente, é o comportamento da hiena, é o comportamento dos super depressivos, por exemplo, né? A pessoa não se vê com potencial, não vê nada vai dar certo na minha vida, o mundo está uma droga mesmo, me resta achar um pé de couve para me enforcar. Então, esse comportamento tem a ver com posição existencial, que pode variar ao longo da vida. E pode variar o meu entendimento de como eu sou e como eu estou perante o outro, dependendo com quem eu me relaciono, em qual situação eu me relaciono e o que eu estou buscando com aquilo, conseguir com aquilo. Então, a posição existencial dá um degrauzinho, uma base de formação do meu quadro de referência. Porque no processo de formação do meu quadro de referência, onde eu aprendo as coisas do mundo, se eu considero que eu sou melhor que os outros, eu aprendo de um jeito. Se eu considero que eu sou pior do que os outros, eu aprendo de outro jeito. Então, há características de aprendizado que mudam dependendo da posição existencial que eu ocupo. Tanto a posição existencial quanto o quadro de referência, eles são úteis para, na nossa vida, nos manter vivos, fazendo com que a gente participe ou não e escolha a nossa forma de estruturar tempo, e uma delas, jogos psicológicos, por exemplo. Então, a gente entra nos jogos psicológicos dependendo da nossa posição existencial e dependendo do nosso quadro de referência. Então, a gente escolhe algumas questões de passar o tempo ou de atividades ou de intimidade baseado na nossa posição existencial e quadro de referência. Então, a gente estava falando do aprendizado das crianças. As crianças se permitem entrar em relacionamentos de intimidade muito mais que os adultos, a não ser que, por acaso, ela se entenda inferior ao outro, por exemplo, posição existencial. Eu não estou ok e o resto todo mundo é bom, só eu que sou ruim. Isso faz com que a pessoa acabe se fechando e não permitindo uma troca de intimidade com a outra pessoa. Intimidade que eu digo é abrir as suas vulnerabilidades para o outro, abrir os seus potenciais para o outro e vice-versa, e ter um relacionamento íntimo, de amizade, de companheirismo. Então, se eu me considero menor do que o outro, eu não vou permitir isso. E o contrário também é verdadeiro. Se eu me considero maior do que o outro, na minha posição existencial, eu também acabo fechando meu quadro de referência para evitar mostrar quem realmente eu sou, para que ninguém descubra que talvez eu não seja tudo aquilo. Então, eu não exponho meu quadro de referência para ninguém. Então, eu também não entro em um relacionamento de intimidade com ninguém. Então, quando você tem uma posição existencial que não é eu estou bem e considero os outros bem também, com tudo que eles têm, com tudo que eu tenho de defeitos, de problemas, de possibilidades, de impossibilidades, quando eu entendo que essas diferenças existem e está tudo bem existirem, numa posição onde está todo mundo bem, quando sai disso para ninguém está bem, eu também não, eu estou super bem, o resto não, ou eu não estou bem, o resto está bem, nessas 3 posições, os relacionamentos de intimidade ficam reduzidos ou limitados a não existir. Que com as crianças a tendência é sempre poder haver uma abertura para um relacionamento de intimidade. Tudo depende da idade, tudo depende do meio que a criança viveu e cresceu. Por isso é importante ser dos pais conhecerem esse assunto, análise transacional, para poderem permitir que seus filhos se desenvolvam de uma maneira mais sadia, de uma maneira onde elas possam, na sua vida adulta, ter relacionamentos de intimidade. Gente, vamos tentar trazer isso para o prático para vocês poderem levar isso para a vida de vocês. Observem vocês e o relacionamento de vocês. Pegue uma pessoa qualquer que você decida. Seu marido, seu colega de trabalho, o seu relacionamento mais próximo, quem você quiser, tá? Observe como é esse relacionamento com você com essa pessoa. Vai ter momentos que você vai olhar, escolha um, tá? Eu vou dar exemplos e vocês colocam na vida prática de vocês. Vamos supor, no nosso casamento, a gente só conseguiu chegar num casamento equilibrado quando nós percebemos que
no nosso quadro de referência, eu tenho as minhas vantagens, as minhas desvantagens, o Rubem tem as vantagens e desvantagens dele, e a gente consegue respeitar a característica do outro. Se eu começar... Além do respeito, as características em mim, que eu entendo que são possíveis de desenvolver, ou ela percebe, porque às vezes eu não percebo, a gente já vai falar sobre isso, ela estimula a mim a desenvolver, e vice-versa. Isso faz com que o relacionamento potencialize, o relacionamento a 2, a 3, a 5, quantos for, dependendo da relação que a gente está falando, potencializa o desenvolvimento de todos, quando é um relacionamento assim, aberto, claro, onde cada um pode sim falar, não estou bem nessa área, gostaria de me desenvolver, ou percebi que você não está bem nessa área, você gostaria de desenvolver, isso possibilita um crescimento potencializado do grupo todo, ou da dupla, ou do trio. Então, assim, pensem em vocês. Escolha uma pessoa e observe como é a forma de relacionamento com essa pessoa. Você se acha mais que esta pessoa? Ou você se acha menos do que essa pessoa? Nesse momento, com essa pessoa que você pegou no teu cérebro, escolha uma única, e observe. Porque vocês vão perceber que muitas vezes é feita uma classificação mental sem querer, já é inconsciente. Você chega para uma certa pessoa, você já se impõe para aquela pessoa, achando que você tem mais conhecimento, mais poder, mais possibilidades, seja lá o que for, e trata aquela pessoa de uma forma diferente. Ou ao contrário, para aquela pessoa você se trata como se fosse humilde, para essa pessoa você não consegue colocar suas ideias porque você tem dificuldade. Por exemplo, é muito comum pessoas terem dificuldade com autoridades. Sejam quais forem, o diretor da escola, o professor, o chefe no futuro, né, se a gente está falando de um adulto, né, o superior imediato, o seu gestor, tem dificuldade de conversar com essa pessoa, porque lá na infância acabou desenvolvendo uma posição existencial onde se considera inferior e o outro superior. Então, quem sou eu, no inconsciente, para chegar com fulano e falar com ele? Gente, você é você, com a sua bagagem. Ele é ele, com a bagagem dele. Não tem problema. Então, é possível acessar qualquer indivíduo da face da Terra, inclusive tomar chá com a rainha da Inglaterra. Qual o problema? Ele é ser humano igual a gente. Ok, tem uma questão de segurança que envolve, segurança nacional, inclusive. Então, provavelmente vai ficar difícil a gente atingir isso. Mas não teria problema nenhum. Ai, meu Deus, o que eu vou falar para aquela mulher? Ué, você vai perguntar para ela quantos anos ela tem, né? Porque eu não sei, só sei que ela viveu muito tempo. Mas, enfim, você vai conversar com ela, qualquer coisa. Ela é um ser humano, como qualquer outro. E assim vale para qualquer autoridade. Então, uma pessoa que se sente numa posição existencial assim, inferior, acaba tendo dificuldade em relacionamento. E acaba tendo limitação de, por exemplo, carreira, né? Que é uma coisa que pega muita pessoa. Ah, não, aquilo não é para mim. Por que não? Por que não pode ser? O que você precisa fazer para que seja? Você já pensou sobre isso? Então, as permissões ou não permissões que nós damos para as nossas crianças influenciam diretamente na posição existencial e, portanto, nas escolhas do futuro. Também, nesse meio do caminho, o quadro de referência dela se forma desta maneira. Então, assim, parece complexo, mas não é uma coisa assim, não. Sabe, assim, fala né, na teoria, tem isso, mas a característica é justamente essa. Quantas vezes você, dentro das posições existenciais, que a análise fala nesse termo, posições existenciais, muitas vezes você ocupa todas elas. Dependendo do meio que você está inserido. Dependendo da situação e com a pessoa com quem você está lidando. E o que a gente tenta trazer nessa questão é, todo mundo é ok, todo mundo pode, eu falei ok agora. Todo mundo pode ter relacionamento com todo mundo, respeitando a todas as opiniões e situações. Exatamente. Então, assim, se existe, né, a possibilidade de você ocupar uma única posição existencial em todos os seus sets, em todos os seus sistemas que você frequenta, seria você estar bem e considerar o outro bem. O que isso quer dizer, né? Eu estou bem e considero o outro bem também. Vamos trazer para a prática. É entender que eu tenho as minhas fraquezas, sei que eu tenho e sei quais são. Provavelmente tem alguma que eu até não saiba, mas consigo entender ali naquele momento. Eu sei quais são os meus potenciais, quais são as minhas, né, as questões que eu consigo trabalhar bem, o que eu consigo fazer e realizar realmente. Eu entendo essas duas questões. Eu entendo como eu me relaciono com as pessoas e com o mundo. Eu entendo
o que as pessoas fazem, como aquilo impacta a minha vida e o meu sistema, eu compreendo, acolho os meus sentimentos e minhas emoções. Quando eu tenho tudo isso bem estruturado, eu posso dizer que eu estou ok, que eu estou bem. E entender que o outro, que tem essa mesma possibilidade, também está bem. Mesmo que, por exemplo, eu estudei na área transacional, então eu conheço e sei tudo isso, sei minhas vulnerabilidades, estou ok. Porém, eu não consigo entender que Mara, por exemplo, que nunca viu análise transacional, é não ok, é não está bem. Eu entendo que ela está bem, porque ela dá conta de fazer o que ela aprendeu a fazer. Ela ainda não entrou em contato com a teoria. Ela ainda não aprendeu que ela pode conhecer no que ela é vulnerável e trabalhar isso. Ela pode conhecer qual é o potencial dela e trabalhar isso. A partir do momento que ela é exposta a essas possibilidades e ela se permite, ela se desenvolve. E não é porque ela ainda não se desenvolveu que eu considero ela não bem. Eu considero ela bem como ela é. Então não quer dizer que nós precisamos todos ter o mesmo nível de conhecimento em todas as áreas para eu estar bem e considerar você bem. Não. Só quer dizer que eu compreendo que a gente tem diferenças, as diferenças são importantes e todos juntos podemos trocar as vivências, as experiências, para que a gente tenha uma riqueza cada vez maior, individualmente e coletivamente. Então, se eu posso dizer para vocês que se eu tenho um plano, a gente brinca muito isso no meu grupo de mentoria integrativa relacional, que a gente se encontra, esse sábado tem encontro de novo, somos em 7, a gente brinca, aquela famosa frase daqueles 2 ratinhos do desenho animado, o que vamos fazer essa noite? Vamos conquistar o mundo. Vamos conquistar o mundo. Porque a gente realmente acredita que essa compreensão de que eu estou bem e entendo que o outro também pode estar bem e está bem, numa relação horizontal e não mais numa relação vertical, isso traz uma leveza para as relações, isso traz um potencial grande de desenvolvimento do coletivo, do individual, que reflete no coletivo. Então, sim, a gente pretende conquistar o mundo espalhando essas informações. É por isso que vocês estão aqui, para pegar tudo isso e começar a aprender, entrar em contato, começar a mexer um pouquinho aí dentro, ferver um pouco esse caldeirão, para a gente sair daquela zona que todo mundo fala zona de conforto, e eu não chamo de zona de conforto, eu chamo de zona conhecida, de zona que você está acostumado a frequentar, porque nem sempre ela é confortável. É confortável você se considerar menor do que o outro? Tenho certeza que não. Certeza absoluta que não. Você pode sair dessa posição. Agora, o que fazer, como sair, é uma jornada. Para isso tem, por exemplo, a mentoria integrativa emocional. Para isso tem, por exemplo, o coach de vida profissional. Para isso, por exemplo, tem a psicologia. Tem N questões que podem te ajudar a desenvolver um caminho para você se desenvolver naquela habilidade. Voltando então à pergunta, na verdade, o que é quadro de referência? Eu vou falar. Eu vou comentar com três pessoas aqui que colocaram as informações e eu vou comentar o que vocês colocaram. Não tem certo, não tem errado, gente. É para aumentar conhecimento, tá? Então eu agradeço a quem se expôs e colocou a informação. Nós acreditamos, quando eu digo nós, é eu, meu grupo Amara, um grupo de mentoria, numa análise transacional co-criada, em uma mentoria integrativa relacional cujo processo é baseado na cocriação. Eu acredito na cocriação. Por quê? Porque eu sozinho produzo X. Eu com o outro produzo 2X. E a gente pode potencializar isso quando a gente amplia a troca. Por isso que é interessante você saber do seu potencial, saber o do outro e vice-versa, para que a troca seja horizontal, para que não tenha aquela posição que hoje em dia jamais nem se aceita, até no meio educacional, por exemplo, o mestre que sabe tudo e os ignorantes que estão aprendendo toda a sabedoria dele com ele. Ok, ele pode saber muito daquele assunto, ele pode ser PhD, pós-doc naquele assunto específico, bem legal, que bom que ele chegou lá. Porém, ele não sabe nada do que você viveu, do que você passou, do que você estudou, de como você faz o teu dia a dia. Então, você tem um conhecimento que ele não tem, que é tão importante, se não mais, para a sua vida, o teu conhecimento, do que o que ele tem. Então, não adianta a gente ficar falando, ele sabe tudo da repimboca da parafuseta. Que legal, bom para ele, é útil para ele. Para mim, não altera a minha vida eu saber isso tudo. Para mim, altera a minha vida saber isso aqui que eu sei. Então, para mim, é isso. Então, são conhecimentos diferentes. E, às vezes, ele te ensinar para que serve a repimboca da parafuseta vai mudar a sua vida, e você ensinar como você faz o teu esquema do dia a dia para lidar com o filho, com o marido, com o emprego, com a casa, com tudo mais, ensinar para ele como faz isso, essa troca é sensacional.
e não tem por que considerar um menos do que o outro, um mais do que o outro. Então vamos lá, a Leila colocou assim: o que é quadro de referência para ela, que ela entendeu até agora, né? Penso que possa ter a ver com as pessoas com quem convivi e o que me tornei no convívio com essas pessoas. Então, que ela foi aproveitando do convívio com as pessoas. A Ana colocou assim: experiências de vida mais conhecimento. Considero que seriam nossas... Eita, teclado. Ô, Ana, você não terminou, Ana? Alguma coisa. Daí tem a Selma. A Selma colocou assim: indiretamente, sempre temos e teremos quadro de referência em meio aos relacionamentos que vivenciamos em todas as áreas da vida. Cabe a cada um buscar conhecimento, as melhores referências para ter suas ações. Então, vamos finalizar. O que é quadro de referência? Então, um quadro de referência de um indivíduo é uma estrutura psíquica de resposta associada a toda a experiência que você teve ao longo da vida. Porém, esse quadro de referência, ele é desenhado, pintado, emoldurado e pendurado na parede do seu cabeção até os seus 7 anos de idade. A partir dali, você atualiza ele, ou não. Atualiza ele, ou não. Então, o quadro de referência, ele é um conjunto geral da percepção conceitual, afetiva e de ação que você usa com o que o meio te impõe. Então, tem uma situação X, você entende, observa, aprende e interage com aquela situação baseado no seu quadro de referência. Então, você aprende na primeira infância alguma questão e você tende a repetir daquele jeitinho para o resto da sua vida. Grossamente falando, é isso. É uma estrutura na qual o indivíduo se entende dentro das situações e como ele tem que reagir para sobreviver ou não reagir para sobreviver, uma vida, né, um processo de omissão, por exemplo, para sobreviver. Então, a criança, no processo de desenvolvimento, o cérebro quer dar conta de fazer aquela criança sobreviver no meio que está. Então, dependendo dos inputs que o meio vai dando, ela vai construindo um jeitinho só dela de passar pelos desafios. E constrói esse modelo, esse padrão, esse filtro pelo qual as coisas que vêm lhe atingem, ela separa o que lhe serve e age de acordo com aquilo. Isso é um processo inconsciente, pessoal, não é consciente. Eu vou acreditar nisso porque... Não é assim que funciona. É inconsciente. Porém, na nossa vida adulta, inclusive depois, né, na infância, né, se a gente for pensar em tratar e trabalhar isso antes, é possível, mas quando a gente começa a parar para pensar se aquilo que eu estou absorvendo, qual o sentido que aquilo tem para mim, não tem para mim, o que daquilo que eu estou observando eu qualifiquei o cenário todo, sim, não, talvez, o que eu não qualifiquei daquele cenário. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente abre, expande um pouco o nosso quadro de referência. Então, o quadro de referência é isso, esse conjunto, essa estrutura que você montou dentro da sua cabeça lá na primeira infância, que vai interagir com o mundo. É através dela que as coisas são absorvidas, filtradas, é como se fosse um filtro. Então tem coisas que o teu quadro de referência conhece, tem coisas que ele desconhece, a tendência aqui é tudo que é desconhecido você joga fora porque você não conhece, não sabe o resultado, o potencial de te machucar ou não, então você corta da sua lista. E o que é conhecido você absorve e deixa entrar somente o que bate com o seu entender que você sobrevive com aquilo. Se você entende que você não sobrevive com aquilo, isso está errado, isso é mentira, isso não funciona. Então, isto é o quadro de referência. Essa maneira, essa estrutura de interagir com o mundo. Então, você hoje interage com o mundo baseado no seu quadro de referência. Como você vê, entende, compreende, age e reage, vem através do seu quadro de referência. Vamos dar um exemplo simples, prático, rápido, eficiente. No meu quadro de referência na minha infância, tomar leite com manga fazia mal. Né? Então, se eu visse alguém tomando uma vitamina de manga... Nossa, vai morrer. Chama, Samu! Espera que vai morrer, gente. Não tem... Então, você crescia e aquele quadro de referência faz você não engolir de jeito nenhum um suco de manga com leite, mas nem sonhando. Isso é um exemplo de uma coisa pequena, uma coisa besta, ninguém morre de tomar manga com leite ou não, né? De nunca experimentar porque pode morrer. Porém,
ações e reações, atividades diárias, de como você se comporta, de como você entende quem você é na fila do pão. Quando você aprende uma posição X e abraça aquilo como verdade, você fecha a porta de entender que manga com leite pode não fazer mal. Aonde está a cientificidade disso? Aonde está a comprovação de que a lactose do leite interage lá com a frutose da manga e dá um quiprocó no teu intestino? Não tem nada sobre isso, porque não é verdade. Então, a gente acaba abraçando essas crenças fantasiosas que a gente aprende lá da infância. Isso não vale só para manga com leite, vale se eu sou capaz ou não de falar com a rainha da Inglaterra. Até porque, por exemplo, eu não sei inglês, como é que eu vou falar com ela? Hoje em dia tem celular, você fala no Google e traduz para você. Então, essas crenças que ficam, elas impedem a pessoa de realizar as coisas na vida. E são crenças limitantes, que estão lá coladinhas no nosso quadro de referência. Não posso tomar manga com leite. Nunca posso acessar uma pessoa de autoridade, porque quem sou eu para chegar lá? Tenho que lamber o chão para a pessoa passar. Né? Ou ao contrário, cadê as pessoas lambendo o chão para eu passar? Então, essas questões de comportamento fazem parte do seu quadro de referência. Então, o parar para pensar é importante para entender como funciona o meu quadro de referência. Preciso ou não atualizá-lo? Vou atualizá-lo e como vou atualizá-lo? A Jaque perguntou aqui, ó, como eu faço para identificar o meu quadro de referência? Então, o quadro de referência é amplo, né? Não é um quadro de referência. É um quadro de referência, mas não é uma coisa só no quadro de referência. Então, vamos lá. Vamos falar de neurociência. Vamos falar de neuroanatomia. Então, quando você está se formando e crescendo, o seu cérebro tem um conjunto de neurônios que, quando você está experienciando alguma coisa, bebendo um copo d'água, isso ativa, esse estímulo ativa um grupo de neurônios no seu cérebro. Toda vez na vida que você vir alguém bebendo água, quiser beber água, ver um copo d'água, esse mesmo grupo de neurônios vai ser ativado. E daí você dá uma resposta que normalmente é a mesma para aquela atitude, ou para aquela visão, tudo mais. É por isso que às vezes a gente chora ouvindo alguma certa música, porque tem algum tom, tem alguma melodia, tem alguma semelhança que lembra alguma coisa lá no passado que eu chorava e agora eu choro de novo, sem saber por quê. Então, como que eu sei que eu preciso atualizar, ou como que eu descubro qual é o meu quadro de referência? Primeiro, descobrir sua posição existencial, como eu me vejo nessa situação. Que é a pergunta que a Mara fez. Você se considera mais, menos que o outro? Como é que está isso? Você entende que todos têm seus problemas, né? Você vai ficar chamando o outro de idiota até quando? Ele não é idiota, ele só dá conta de fazer aquilo que não dá conta de fazer. Paciência, não é nem coitado, que fala coitado, você já está julgando, coitado. Então, assim, precisa entender que a posição existencial sua qual é, e ela né, quando você sabe, ela te sinaliza N coisas, e o que tem de desconforto na sua vida. Então, por exemplo, se você tem um resultado em uma determinada área e você não está conseguindo mudar aquele resultado, ou percebeu que você precisa mudar aquele resultado, por acaso aquilo pode ser, e assim, 99% de chance, que tem a ver com o seu quadro de referência. Porque é a maneira que você reage ao estímulo. Então, vem o estímulo, você reage igual. Vem o estímulo, você reage igual. Vem o estímulo, você reage igual. Daí você pensa, tem que reagir diferente. Vem o estímulo, você reage igual. Mesmo pensando que você tem que reagir diferente. Ou então você acha que está reagindo diferente e não está reagindo diferente. Porque você desqualifica um monte de coisa que você faz e não percebe. Então você vai ter o mesmo resultado. Então, quando você identifica repetições na sua vida, o que a gente chama de script de vida, situações repetidas na vida, isso tem a ver com o seu quadro de referência, com a sua posição existencial. Então, quando se repete, olha o seu quadro de referência. Como você entende a situação? Então, uma tarefa simples para você começar a entender o seu quadro de referência. Em dada situação, para eu saber se meu quadro de referência está aonde, como que ele está funcionando. Primeiro, olhe a situação, entre aspas, de fora. Sem julgar, sem julgamento do que é certo, do que é errado. Pegue um papelzinho, uma caneta e anota dados e fatos daquela situação. O que é dado, o que é fato? Por exemplo, ela escreveu aqui um oi no WhatsApp, ela deve estar brava comigo. Já aconteceu isso com vocês? A pessoa manda uma mensagem, você lê, você fala, nossa, ela está brava comigo. Já aconteceu isso? Na verdade, a pessoa nem sempre está brava com você. Às vezes você leu, por quê? Porque na tua memória aconteceu algum desconforto ali algum tempo atrás com aquela pessoa e você imaginou que ela podia ter ficado brava com você. E daí quando ela manda um oi sem botar, com ponto de exclamação, ela botou ponto de exclamação aqui, ó. Tá brava comigo. Ó, tá brava. Sabia que aquele dia ela tinha ficado brava.
Aqui, ó, tá escrito aqui. Na verdade, é só uma fantasia da tua cabeça. Teu quadro de referência, por conta do que você faz, gera no outro, ele fica bravo com você. Então, você entende que o teu quadro de referência está influenciando na tua percepção. Então, o que é um dado de fato? Ela deu um oi com ponto de exclamação. Ela está brava ou não está? Não sei. Tem que perguntar. Ela falou, oi. Você fala, oi, tudo bem com você? A pessoa vai responder. Tudo, não tudo. Estou brava com você, não estou brava com você. Só pela resposta você já começa a limpar o trecho. Então, o teu quadro de referência vai interferir na tua percepção do mundo. Compreende? Então, quando você lê o oi no WhatsApp e imaginou que a pessoa está brava, para aquela emoção, que vem uma emoção esquisita lá dentro, né? Você imaginou que a pessoa está brava com você. Não é confortável isso. Deixa passar, dá uns 90 segundos, deixa passar. Por que ela estaria brava comigo? Tem algum fato real? O que eu fiz? Eu fiz isso. Isso poderia ter gerado nela um sentimento X que levou a uma brabeza comigo. Pode ser. Mas isso é fato? Eu, no lugar dela, teria ficado brava. Você no lugar da pessoa, não a pessoa. Às vezes acontece ao contrário. A pessoa manda um oi com ponto de exclamação, ela está brava com você, você nem percebeu. Por quê? Ela ficou brava sem motivo. Para você, para ela foi um motivo. Então, o quadro de referência faz com que você haja ou reaja de uma maneira que você nem percebe. E você acha que é do outro. E não é. E aí, para os relacionamentos de amizade e de casal, esta percepção de si é a fundamental. 99,9999999% das pessoas, quando tem um desentendimento, trazem assim. Mas também fulano, mas também ele lá, mas também ela. E você? E você? O que realmente te faz... O que realmente é teu naquilo? E o que realmente é dela naquilo? Então, primeiro olha para o seu umbigo. Neste momento é olhar para o seu umbigo. Diferente daquele olhar para o umbigo eternamente, achando que tudo gira em torno do seu umbigo, né? Centro gravitacional do universo, umbigo da pessoa. Não é isso que eu estou falando. Olhe para si. Olhe para si. Aquela história também que o povo fala. O cara vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está dentro do seu próprio olho. Por quê? Porque ele não olha para si. Ele não olha para si. De novo, a imagem que eu tenho quando eu estou tratando e trabalhando essas questões, de entender qual é o meu quadro de referência numa situação, é pegar o meu zoinho assim, e fazer assim, virar eles para dentro e eu examinar lá dentro, passar um scanner assim, de cima e embaixo, para entender o que está rolando, para entender qual é a minha referência, o que realmente é verdadeiro na história. É a minha verdade? É a verdade dele? Ou é a verdade verdadeira? Eu sempre brinco, tem 3 verdades em toda a história. E às vezes tem mais verdades, porque tem um monte de palpiteiro no meio do caminho, né? Mas então, basicamente, entre 2 envolvidos, tem 3 verdades. A de um, a do outro e a verdade. Então, por que tem isso? Porque os quadros de referência são diferentes. Simplesmente assim. Então, a Janaína me perguntou, né? Jaqueline, como que você sabe o teu quadro de referência? É justamente prestando atenção no que está acontecendo. Então, quando vem uma informação e você fala, isso é besteira, opa, besteira por quê? Por que é besteira? Da onde que eu tiro que é besteira? É besteira para mim por quê? Falar que manga com leite dá dor de barriga. Morre. É besteira ou não é besteira? Vamos analisar. É besteira. Por quê? Porque leite com manga não dá nada. Tem sorvete de manga com leite. Você morre? Não morre. Então não dá nada. Tem algum trabalho mostrando que morre? Não morre. Então não morre. Tem um motivo histórico. Outro dia a gente conta a história. Motivo histórico. Porque manga com leite dá problema. Mas, enfim, são situações que a gente entende como verdade e nem sempre são. Então, isso é o quadro de referência. Então, você entende que algo é verdadeiro ou não verdadeiro baseado no seu quadro de referência. E pode estar bem distante da realidade. Bem distante da realidade. E daí dão os desentendimentos. A Edilza colocou uma carinha triste aqui, colocou assim que quadro de referência é um exercício diário. E ela fez uma carinha triste. Mas não é para ficar triste. E dela pôs assim, para agir de outra forma, diferente do quadro de referência. Por quê, Edilza? Comenta com a gente. Não tô brincando. Então, o que a Edilza colocou ali de quadro de referência, né? Para você agir de uma maneira diferente do seu quadro de referência, você só consegue se você abre para atualização. Se você abraça o seu quadro de referência e tenta agir diferente, só lamento, você não vai dar conta. Vai arrebentar. Você puxa para um lado, o teu quadro de referência puxa para o outro. Então, você precisa abrir para a atualização. Então, vou falar em termos de análise nacional. Potencializar o seu estado de ego adulto para que o seu estado de ego criança rebelde, o seu estado de ego pai crítico, diminua a catexia.
Assim, baseado na estrutura de ego adulto, você vai conseguir implementar a mudança do quadro de referência, olhando os dados e fatos e atualizando. Estou falando isso para a Edilza, porque ela conhece todos esses termos. É bom que ela entender. A Edilza conhece todos esses termos, porque ela é minha mentorada, então ela sabe. Porque assim, gente, por isso que eu falei para vocês que alguns termos, né? Uhum. Quem conhece a análise transacional vai entender, e os outros que não conhecem podem me perguntar o que a gente vai falar para vocês. Mas vamos transferir aqui para uma linguagem mais simples. Então, assim, quando eu começo a entender que aquilo não está me fazendo bem e a possibilidade de ser diferente, eu posso começar a mudar o meu quadro de referência e criar um novo quadro de referência. Eu acreditava que manga com leite fazia mal. Então, peraí, então vamos lá, eu quero mudar. Eu já percebi e já pesquisei e vi que não vai fazer mal. Então, eu vou experimentar. E devagarinho você vai mudando o teu quadro de referência. E quando você muda o quadro de referência, você muda o seu comportamento. E as pessoas ao redor percebem. Então, numa relação a dois, por exemplo, né? Marido e mulher, amigo e amigo, amiga e amiga, qualquer relacionamento. Se você percebe uma situação de conflito e resolve sanar aquilo, mas sanar de verdade, sem sair por cima, se considerando melhor do que o outro, ou sem sair por baixo, se considerando inferior, perdendo a briga, é atualizar o quadro de referência. A partir do momento que você abre para atualização, que você abre como? Olhando para aquela discussão, para aquele argumento que está sendo discutido, para ver realmente se é a minha vontade de ganhar, que eu estou usando, né, de todos os argumentos que eu tenho, porque eu quero ganhar a discussão, ou o outro está fazendo isso. E quanto daquilo que está sendo discutido realmente é fato, realmente existe, realmente é real e concreto, que é, de novo, buscar o estado de ego adulto, trazer dados e fatos reais, concretos, percebidos concretamente, e não fantasiosos, que vem lá da minha infância, que vem lá do meu quadro de referência que eu tenho sobre aquela situação. Então, essas crenças antigas que estão grudadas no meu quadro de referência precisam ser varridas para fora daquela relação, as minhas e a do outro, para que a gente junto analise aquela relação com aquele assunto concretamente, sem essas fantasias. Então, no relacionamento marido-mulher é muito importante, porque a gente traz coisas que são minhas, ela traz coisas que são delas, e na hora do vamos ver do vucu-vucu, sai todo mundo brigando, gritando, se para e olha o quanto disso é o meu emocional não querendo dar o braço a torcer, né? Os maridos, né? Não, porque eu tenho razão, e as mulheres não, porque quando eu falo tá dito, né? É assim que tem que ser. Tem que ser sempre do meu jeito. Exatamente. Então, quando a gente abre mão desses quereres, querer é da criança, quando a gente abre mão disso para poder olhar concretamente qual é a melhor solução, o que poderia ser feito diferente, não o que foi feito. Ficar chorando em sapatinho em cima do passado não adianta muito. Olhar para o que foi feito e pensar o que poderia ser feito de diferente nas próximas. Por um ou por outro, a quem compete o que naquilo que está acontecendo, quem precisa fazer o que naquilo lá e construir um campo de convivência, um campo comum de convivência contratado, baseado nos quadros de referência que são diferentes, mas podem ser atualizados mutuamente. Isto é um relacionamento que funciona. Isso vale para qualquer relacionamento, de amizade, amoroso, de que você quiser. Profissional, com teu filho, com teu filho, com o teu adolescente, com o teu bebezinho. Esse tipo de relacionamento ele é essencial. Então, enquanto ele faz ali, gente, vamos conversando aqui algumas coisas que me perdi aqui, porque eu estava com a conversa aqui no Insta também e caiu. Mas a Edilza colocou que é no automático, né? Que essa questão da mudança do quadro de referência se torna muitas vezes difícil, porque o automático acontece e a gente vai fazendo no automático, e isso é real. Mas você começa a tirar o automático, né? Devagarinho, olha lá, vamos voltando. Deixa eu voltar aqui também. Pessoal do Insta, voltando, estamos no ar. Quem já chegou? Gente, como passou rápido o tempo hoje. Impressionante. Quem chegou? Marli. Vamos esperar um pouquinho para o povo entrar para a gente concluir, porque precisamos concluir. Senão vai ficar até... quando eu começo a falar coisas que eu gosto, ninguém para, pelo amor de Deus. E eu acho que as perguntas foram importantes, né? Então, essa questão que a Edilza colocou, que é no automático, é um problema muitas vezes. Deixa assim. Deixa assim. Vai cair esse bichinho. Aí.
Então, assim, essa questão do automático é verdade, que o Elisa colocou, é muito importante. A gente reage no automático, gente, porque já está lá dentro. Quantas vezes eu estou no meu caminho de autoconhecimento, eu estou buscando uma transformação e, de repente, pá, fiz de novo. Se o ser humano conseguir produzir uma máquina tão econômica quanto o cérebro, nós estamos feitos. O cérebro é a máquina que economiza mais energia e trabalho na face da Terra. Não sei no universo. No universo todo eu não conheço, mas na Terra é. É uma máquina muito eficiente. Então, lá na infância, ele cria essas pistas rápidas, essas highways de comunicação, onde estímulo X dá resposta Y, estímulo X dá resposta Y. Isso fica formado e você usa aquilo lá eternamente, desde que você não perceba que você pode mudar, abra para a possibilidade da mudança, crie uma nova estrada para essa comunicação acontecer, para que o estímulo X dê uma resposta Z e não mais a resposta Y. E este caminho vai se tornando mais concreto e o outro é paulatinamente esquecido pelo cérebro. Esse processo, fisiologicamente falando, se dá pela mielinização, forma uma camada em volta do neurônio, de uma gordura, digamos assim, que é a mielina, a bainha de mielina, que faz com que o impulso nervoso naquela via seja mais rápido, ele caminha mais rápido. Então é como, sabe aquele batidinha no joelho que a perna pula? É aquilo lá, faz um arco reflexo. Então toda vez que vem um estímulo, a resposta é sempre a mesma, porque tem um caminho já pré-determinado para cada tipo de estímulo, que é formado lá na infância, para todo tipo de estímulo. E a gente pode substituir, isso que é o mais legal, o nosso cérebro ele é plástico, a gente consegue ir mudando isso, mudando isso, mudando isso ao longo da nossa vida, não é uma coisa estanque. Então, esse processo de mielinização de vias diferentes se dá através do autoconhecimento, se dá através da proposta que você pode ter na sua vida de mudar algum comportamento, entender como você age, depois entender quais são as opções diferentes que você tem, experimentar cada uma delas, porque cada uma delas pode dar resultado diferente e você pode escolher dentro dos resultados diferentes qual lhe apraz mais e então decidir qual via você vai tornar a definitiva e vai executar N vezes até que a outra seja esquecida e o teu cérebro identifique aquela como a única existente. Então você está no piloto automático de novo, só que um piloto automático decidido, não mais um piloto automático que foi lhe imposto lá na sua infância, pela qual você aprendeu a usar para sobreviver no meio que você vivia. Essa é a grande sacada do autoconhecimento e da compreensão do seu quadro de referência. Né? Muito bem. Vamos por fim, né? Isso, vamos finalizar, senão fica até meia-noite. Né? Então, vamos lá. Então, pessoal, pensando na questão de atualização de quadro de referência, o que eu digo para vocês? Toda situação que você está desconfortável, que você precisa se livrar dela, que você entende que você quer sair daquilo, o primeiro passo é para tudo. Senta, descontamina a sua cabeça de todos os conceitos e preconceitos que você tem sobre aquela situação e coloca no papel o que exatamente está acontecendo. Tenta visualizar, além da saída que você está dando para aquilo, quais as outras saídas que podem existir. E provavelmente existem, e então você começa a ver saídas. E daí você começa a se dar o direito de experimentar essas saídas. Tá, e quando depende de terceiro? Você senta com a pessoa e conversa e vê se ela tem a capacidade. Primeiro você pensa e percebe se, conhecendo a pessoa como você conhece, se você acha que ela teria a capacidade, a possibilidade de se abrir ou de colaborar. Sim, não. Se sim, senta e conversa, ela colabora. Se não, ok. Então talvez essa saída não seja possível. Qual a outra alternativa que eu tenho? E assim você vai trabalhando até que você ache uma alternativa possível que traga um resultado mais positivo. E aquela pessoa que não quis colaborar, provavelmente, vendo você buscar essas alternativas e vendo você atingindo resultados diferentes, vai te questionar. Normalmente vai te questionar para voltar você para o teu caminho antigo, porque ela vai te estranhar. Mas você não ceda a isso. Você vai continuar o seu caminho de desenvolvimento, vai informar essa pessoa que você está fazendo esse processo e vai convidá-la a caminhar junto, para que ela não te estranhe mais. E aí vocês seguem juntos. E isso vai funcionar em curto, médio prazo. Muito bem na sua vida, fazendo com que você atinja resultados, assim, o resultado que você tem quando você trabalha, quando você só se autoconhecer não resolve nada, a gente já falou isso para vocês, tem que pôr em prática, tá?
Ah, eu sei que eu sou assim. Ok, então você vai ficar assim a vida inteira? Sim, é. Bom, então tá bom, sua escolha. Agora, tá te incomodando? Se tá te incomodando ao ponto de você precisar ou querer fazer algo, é o ponto de virada. Enquanto não te incomodar ao ponto de você precisar fazer algo, nem reclame. Não vem choramingar para mim se você não tá afim de mudar. Eu não vou poder colaborar com nada. Isso vale para mim, isso vale para qualquer pessoa que convive com você. Sabe aquela pessoa que você conhece, que vive reclamando da mesma situação, toda vez que encontra, reclama da mesma situação, e você já deu N saídas para ela e ela nunca fez diferente? Ela não quer mudar, ela só quer reclamar. Aquela situação presta um papel na vida dela. Dentro do quadro de referência, ela só dá conta de sobreviver se ela resolver aquele assunto daquele jeito, para poder reclamar, porque presta um papel na vida dela aquilo. Então, se isso presta um papel na sua vida, você não vai mudar. Se você descobre que aquele papel que está sendo, né, que aquilo presta para você, não é mais o que você quer, você abre a oportunidade de mudar. Isso é ampliar o seu quadro de referência, isso é atualizar o seu quadro de referência. Aquilo que me servia não me serve mais. Por isso, gente, que autodesenvolvimento não é para todo mundo. Não é mesmo. Autodesenvolvimento é para aquela pessoa que realmente quer dar o passo e realmente quer assumir a responsabilidade das suas decisões, sem querer ficar jogando a culpa nas costas do outro. Se quer jogar a culpa nas costas do outro, vive do jeito que tá mais fácil. Agora, o autodesenvolvimento faz com que você comece a olhar as suas responsabilidades e as suas possibilidades, e o resultado começa a ser diferente. Isso é muito real no casamento. Quando nós brigávamos, na época que a gente desconhecia, a gente brigava assim. Mas também você fez ttt, e ele vinha e jogava em cima de mim, eu jogava em cima dele, ele jogava em cima de mim, eu jogava em cima dele, e a gente olhava e falava assim, mas você não entende. Não, quem não entende é você. Gente, pensa numa discussão que vocês já devem ter vivido. Ninguém entende mesmo, cada um está olhando sobre o seu quadro de referência. A partir do momento que você se despe dele, você vai tirar essa carapaça desse quadro de referência que você tem, vai se expor ao outro como você é, você vai ficar nu diante do outro, como você é, com suas vulnerabilidades, com seus desejos, com as suas informações, com seus potenciais, e o outro também, aí vocês conseguem atualizar o quadro de referência. Isso falando de casal, de amizade, de tudo. Então, esse contato de atualização de quadro de referência, sem falar que você não me entende, porque realmente não entende, e você muito menos o outro, quando você fala você não me entende, na verdade é você que não entende o outro, e vice-versa. Então, para isso não acontecer, você precisa parar, você precisa primeiro se entender, e o outro precisa se entender, para daí vocês poderem, entre si, fazer sentido para o outro, e daí poder caminhar. Então, a atualização de quadro de referência numa relação é fundamental. Legal. Então, assim, alguém tem mais alguma pergunta que vocês colocaram aqui? Vamos para o grupo do WhatsApp. Quem está no grupo VIP do WhatsApp, a gente vai para lá agora. Estourou nosso tempo de live, então a gente teve que recomeçar no Instagram. Mas vamos, para quem está participando com a gente no grupo VIP lá do WhatsApp, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito. Quem tem as perguntas, leva lá para o grupo. E amanhã temos mais live. Vamos conversar amanhã mais um pouquinho. E espero que o quadro de referência esteja um pouquinho mais claro para vocês, a importância, o que é, e como começar a trabalhar esse quadro de referência, como começar um processo de atualização desse quadro de referência. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, parabenizá-los por terem ficado até agora ouvindo a gente falar esse monte de teoria, que algumas delas, às vezes, por não estarem dentro do quadro de referência da gente, são estranhas e a gente tende a refutar, porque nem sempre a gente compreende 100%, justamente porque a gente olha daquela janelinha e não olha amplamente, mas parabéns por estarem aqui aprendendo um pouquinho. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês já vão começar a observar um pouquinho mais e questionar, inclusive, qual é o quadro de referência de vocês, se ele está adequado ou não para o momento atual. O quadro de referência, às vezes, nos fisga para um lá e então da nossa infância. Então, vamos atualizar ele merece atualização. Gente, até aplicativo de celular atualiza, né? Por que a gente não pode atualizar? Sabe que o Rubens fez assim? Eu gostei quando nós aprendemos quadro de referência, a gente estava num momento presencial, é difícil aqui muitas vezes a gente colocar isso, mas é como se cada um, gente, olhasse através do teu quadro de referência, você olha através deste teu visor e ele está olhando dentro do visor dele. Daí eu consigo enxergar aqui, mas eu não enxergo as laterais. Ele, a mesma coisa. E o foco final lá, o meu o dele é um pouquinho deslocado, é um pouquinho diferente. E aí começa a complicação.
teste básico, assim, né, para fazer uma analogia simples, né? Se você faz isso aqui, você enxerga de um jeito. Se você faz isso aqui, já muda um pouquinho, já desloca um pouquinho. Duas pessoas diferentes, olhando a mesma coisa, da mesma posição. Da mesma posição. Só que elas estão deslocadas um pouquinho. Então a visão é diferente de um do outro. Nosso cérebro junta. Ok, é o que dá a possibilidade de a gente ter noção de profundidade. Porém, quando eu olho com esse e depois olho com esse, desloca um pouquinho a imagem, porque eles estão posicionados em locais diferentes. O nosso código de referência funciona assim, é como se fosse cada um olhar para o que o mundo está apresentando da sua maneira, da maneira que aprendeu, da maneira que deu conta de fazer. Então é uma janelinha específica, é um filtrinho que é só teu, só meu e só dela. E quando a gente abre essa janelinha para que os outros olhem através dela e a gente olha através das outras janelinhas, a gente descobre mundos que a gente desqualificava, que a gente não considerava como possíveis ou existentes. E daí começam as encrencas, né? Então, o que nós queremos trazer aqui é consciência. O que nós queremos trazer aqui para vocês é uma compreensão de que, poxa, muitas vezes o que está faltando é a gente mesmo entender a gente mesmo, e daí a gente consegue entender melhor o outro e o relacionamento melhora e tudo melhora, né? Então, nessa busca eterna de autoconhecimento, o mais importante é dar o primeiro passo. A gente tem histórias de várias pessoas que já passaram pelos cursos do COIA, que a gente já trabalha com as aulas e os cursos presenciais há bastante tempo, e não é infrequente eu receber no meu WhatsApp algumas informações. Tem uma pessoa em especial, que ela está até aqui com a gente hoje, que é lindinha, cada etapa que ela passa na vida, ela manda uma mensagem dizendo assim: venci tal coisa, agora eu consegui tal coisa, agora eu estou fazendo tal coisa. É muito legal você ver que a pessoa começou e está dando os seus passos, e cada vez um passo mais largo. E o que a gente fica mais feliz de ver é que esta pessoa faz isso, e as pessoas que passam pelos processos de desenvolvimento lá com a gente passam a fazer isso independente da gente, autonomamente, porque deram conta de aprender, de se conhecer, entender o que funciona para si, fazer as escolhas, arcar com as consequências das escolhas e reavaliar e adaptar se necessário ou manter-se necessário. Autonomamente, sem precisar de um guru, sem precisar de alguém que puxe, sem precisar de um cutucão, sem precisar de nada. Aprendeu e aplica. O segredo, aplicar. E aplicar a todo momento, não é só quando eu tenho vontade. É aplicar, investir na sua mudança, investir naquilo que você tem de mais valioso, a sua vida. Né? Essa autonomia, gente, ninguém tira de você. E a segurança que ele te dá, a alegria que ele te dá, a determinação que ele te dá, faz você conquistar outras coisas na tua vida. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida equilibrada, se você quer ter uma vida que realmente funciona, vale a pena. Vem com a gente, pessoal. Obrigado pela presença até agora e vamos no grupo do WhatsApp. Bem-vindos novamente ao Vida que Funciona. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Amanhã tem mais. Isso, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.